É, Boa noite, pessoal. Deixa eu falar primeiramente, não como dramaturgo, mas como talvez curador e organizador do Melanina Digital, né? Que é essa atividade que alguns já conhecem. Então, queria dar boas-vindas para todos. Maria Chu, que a gente está se falando hoje. Aqui ontem a gente fez aquele teste, né? Todos meio que começaram a se falar assim. Mas dar as boas-vindas a Diego Araújo, Salvador, Obrigado. Maria Chu, São Paulo, Johnny, de São Paulo. No meu vídeo aqui não tem Ah, entrou a Mônica agora. Legal, aqui no meu vídeo estava sem a Mônica. Mônica, de Salvador. Acho que o vídeo sempre tira algum. Mas queria dizer assim que eu estou muito feliz assim que vocês toparam essa empreitada, né, a partir dessa curadoria. Esse evento, na verdade, esse acontecimento, esse encontro, essa sala, é uma iniciativa do Goethe Institute, em parceria com o Melanina Digital, né? Essa ideia, eu acho que a gente já está sabendo mais ou menos, mas é legal falar nesse momento oficial assim, que ela é inspirada numa dramaturga alemã, a Anne Haber. Por um tempo a gente andou falando Anne Haver, mas é Anne Haber, que inclusive está realizando essa sala virtual dela na Alemanha, que está num tempo contínuo. E o Manfred Stoffel, que é o diretor do Goethe Instituto Salvador, observando essa experiência virtual, da sala virtual de dramaturgia da Anne Haver na Alemanha, resolveu trazer isso para o Brasil, de alguma forma. E ele convida o Melanina Acentuada para poder burilar essas especificidades dessa sala virtual aqui no Brasil. E aí, o que é que o Melanina Digital traz para essa ideia original da Anna Haver, da Alemanha? Essa constituição perspectivada e afrocentrada de dramaturgos e dramaturgas negras, né? Isso é uma questão bastante do Melanina, assim, que todos conhecem, que é um festival, é um portal pesquisa, né? Ele não tem nenhum aspecto segregador, ele é pesquisa, ele visa catalogar a existência de dramaturgos e dramaturgas negras em atividade no país, né, de forma bastante democrática e aberta. Então, a gente traz isso para esse projeto. Tem um segundo quesito que a gente traz também, que é a liberdade temática. Se eu não me engano, a da Anna Haver, ela tem um tema assentado nessa manufatura dessa obra, que é o coronavírus. O nome coronavírus é monoliticamente o tema da dramaturgia deles, e aqui o Melanina sugere uma explosão desse lugar temático, podendo até não haver tema, ou podendo até ser uma coisa multitemática, enfim, para a gente burilar isso no nosso ponto. E a terceira característica, que é a que eu mais gosto, e que foi o Melanina que trouxe para esse projeto, é essa abertura não diria uma participação ativa, mas uma observação ativada dos espectadores que estejam vendo a sala. Né? Os espectadores eles vão poder perguntar a Maria Chu no dia que Maria Chu estiver escrevendo, poderá perguntar, questionar o Diego sobre algum caminho que ele esteja levando a dramaturgia, pode perguntar a Mônica se ela está trabalhando personagem, a construção da personagem dela, ou não está trabalhando personagem, enfim. E aí isso cria um aspecto também de ação formativa, né? O público pode aprender com a gente algo e a gente vai ter essa generosidade, vai ter que ter essa generosidade de estar respondendo, eu vi Maria Xuxa rindo ali, de receber e poder construir uma obra. Claro, quando a gente está escrevendo, a gente tem aqueles anjinhos, né, que vão meio que dando sinais para a gente. Segundo a Elisa Lucinda, é uma conferência, né, que acontece na cabeça da gente. Só que dessa vez essa conferência ela é prática, porque vamos ter os espectadores assistindo. Claro, eles não vão escrever, não vão ter acesso ao doc diretamente, mas eles podem
nos provocar. E isso é uma característica que o melanina está trazendo. Portanto, são 3 elementos que o melanina traz, tentando dar uma característica a esse projeto. Agora, é sempre bom ressaltar que é uma iniciativa Goethe Institute, em parceria com a Melanina. Eu acho que nos tempos que a gente está vivendo hoje, as parcerias e os apoios, né, sejam eles internacionais ou nacionais, locais, são muito importantes. E aí, para finalizar um pouquinho, eu queria falar da questão da curadoria, né? Assim, como é que Aldrich chega a Diego, a Chu, por que Chu, por que Johnny? Tem uma constituição que é aleatória também, porque eu sou artista, eu trabalho com essa questão da intuição e das ideias que se cruzam e se resultam numa intuição, mas claro que tem a parte racional. Eu pensei realmente em uma constituição de estilos diferentes. Se a gente pensa essa ideia de que estilo não é nada... Não sei quem que fala isso, não sei se é o Barthes, que o estilo ele é um surto, né? Ele não é fruto de uma intenção. Então, o estilo de Diego, o estilo de Chu, de Johnny, de Mônica, são coisas que surtaram em vocês. Assim, vocês não intencionalmente formaram esse estilo. E muitas vezes a gente nem conhece o nosso próprio estilo, né? Ou às vezes a gente acha que conhece. E, da minha perspectiva, eu percebo que existem aqui 5 estilos, ou 5 surtos de estilos bem diferenciados. Isso pode ser interessante para essa fricção de construção de uma única obra, né? Poderíamos perguntar assim, Aldo, por que você não escolheu pessoas com o mesmo estilo? Eu acho que eu pensei que talvez essas mãos com o mesmo estilo poderiam até criar um conflito não positivo, né? Na medida que parecem iguais e não são. Então, e a gente pode se surpreender agora em ver que temos 5 dramaturgas e dramaturgos negros com pensamentos diferentes em relação ao que é uma dramaturgia escrita, ou se ela existe, ou se ela já é uma dramaturgia cênica, se já é um texto cênico, não é um texto escrito. Eu acho que isso pode gerar algo positivo tanto para a gente enquanto dramaturgos, né, em termos de crescimento, quanto para quem está assistindo e vendo e entrando nessa sala como uma ação formativa. Queria esclarecer também que já algumas pessoas entraram aqui, eu estou entrando no curso. Não é um curso de forma nenhuma. Tudo que não é curso, não é curso. Assim, vai ter um curso, vamos encontrar um caminho. A gente vai encontrar o nosso curso, o nosso caminho, mas se for curso, é curso nesse lugar de rio mesmo, que vai fluir para algum lugar e vai desembocar num mar de criatividade, mas não é um curso, porque a gente não vai impor nada, não existe imposição. Aqui existe um intercâmbio de ideias, de experiências e de proposições. Vivemos um momento muito específico na humanidade de hoje, que é esse tal do confinamento. Então, acaba que os espaços virtuais acabam sendo escoamentos e lugares de comunicação e de extravasamento desse confinamento. E eu gosto muito desse lugar, já pensando na ideia de que eu escrevo a partir do confinamento, né? Eu tenho uma trilogia chamada Trilogia do Confinamento. Eu tenho uma noção de drama debate, que eu trabalho sempre com os confinamentos das personagens. Alguns aqui também trabalham nesse lugar. Eu acho que sentindo isso no mundo prático, que é o que a gente está vivendo agora, pode ser muito interessante a gente utilizar o espaço virtual justamente como um espaço de liberdade, né? E entendendo que talvez a escrita seja justamente essa fricção entre a liberdade e a memória. Eu acho que aqui a gente pode trabalhar com esses 2 elementos, se a gente for pensar nisso. Mas tudo isso para dizer que não é um curso, é um salão de ideias. Assim, eu acho que ontem a gente conversando, a gente encontrou esse nome, não sei se quem foi que surgiu super naturalmente, não sei se foi o Diego, o Johnny ou a Mônica, mas é realmente um salão de ideias, né? Para finalizar, eu gostaria só de falar institucionalmente que a gente tem um trabalho dividido em 3 fases. A primeira fase é um dia, que a gente está pensando em ser vários outros dias. Já soube que Chu já apoiou essa ideia também, que é esse dia hoje, que é o Salão de Ideias, da onde a gente vai discutir
se vai existir um tema ou não, né? Uhum. O que é, né, trabalhar em cima de um tema ou não, e cada um vai defender suas ideias nesse lugar. Aqui a gente vai definir se a gente vai trabalhar os nossos, as nossas ferramentas usuais de dramaturgia, ou se a gente vai trocar, utilizar as dos outros, a gente vai determinar, vai conhecer um pouco um ou outro, como é que escreve, né, como é que encara esse procedimento, essa poética de escrita, né? E aqui também a gente vai definir mais ou menos um cronograma de trabalho, assim, tipo, olha, se existir esse cronograma de trabalho ou não, talvez não exista. Né? Alguém pode aqui dizer que vai fazer a cada uma dessas semanas, a cada um dos dias que vai fazer o seu trabalho de manufatura da obra, ou não, vai dizer, olha, não vou definir nada, eu vou entrar e vou escrever. Então, a gente vai discutir esse pensamento. Ao longo desse encontro, aqui nessa videoconferência, as pessoas podem também mandar, eu sugiro que cada um dos dramaturgos abra aí um chat, que alguém pode surgir fazendo alguma pergunta, e a gente responde na medida do possível. A segunda parte é justamente a manufatura da obra, que começa a partir de segunda, né? Já que a gente vai trabalhar de segunda a sexta. E isso vai até o dia 8 ou 7 de maio. Né? A terceira fase, última, simplesmente é a leitura. O que a gente pensou ontem já, que o Chu já está sabendo, é que essa primeira fase, que é hoje, a gente pode fragmentá-la em outros momentos. Termos outros encontros, não para manufaturar a obra, mas para discuti-la. Claro, sempre com o chat aberto para o público, né, poder interferir, mas para a gente discutir como é que está indo o processo, mostrar arrependimentos. Olha, me arrependi de não termos um tema, vamos definir um tema, revisar processos e, enfim, mergulhar honestamente nesses lugares. Tá bom? Então, institucionalmente, é esse o lugar, agradecendo ao Goethe Instituto, agradecendo a galera do Melanina Digital e agradecendo os 5 dramaturgos que estão aqui, incluindo eu. E a partir desse momento eu vou deixar esses caras chato da instituição de lado e vou virar o dramaturgo e vou passar a palavra, na verdade, para vocês, só para a gente saber o que a gente vai fazer nesse primeiro momento. Eu acho que cada um pode começar falando sobre né, como é que está se sentindo numa sala virtual, se já participou antes, se existe alguma expectativa, se não existe uma expectativa nesse lugar, e como é que foi receber esse convite nesse momento. Eu acho que nós escritores estamos sempre pressionados ao nosso momento, né? A nossa história. A gente está sempre, mas que a gente tente não se ligar ao que está acontecendo, a gente está sempre com a mente apertada nesses lugares e às vezes tentando desafogar nesse ponto. Então pode pensar também, dizer, expressar o que é estar numa sala virtual nos tempos atuais, tá bom? Eu não sei como é que está aí na telinha de vocês, aqui na minha telinha tem eu, Diego, Chu, Mônica e Johnny. Não sei se é a mesma coisa de vocês. Se quiser seguir essa linha, ou o contrário, ou a gente pode deixar também que quem quiser falar primeiro se expresse, está aberto esse momento para a gente falar. Acho que de Chu? qualquer forma. Eu ia falar isso, Chu, porque ontem não estava aqui, vamos Chu. Mas acho que de qualquer forma a gente pode ir se complementando, né? Se vier alguma coisa depois da minha fala, tal. Porque eu fiquei pensando o seguinte: primeiro, agradecer fazer parte desse projeto e com outros dramaturgos negros que eu não conheço ainda, né? Como Diego e a Mônica. E mesmo o Johnny e você, a gente se conhece, mas pela amizade, né? A gente nunca trocou uma escrita, nem participou de nada muito parecido. Eu fiquei bastante contente nesse momento de participar de um projeto como esse, por 2 motivos principais. O primeiro deles é que, geralmente, o dramaturgo, ou a maioria das minhas experiências, é sempre uma escrita de gabinete sozinha. Então, você tem ou uma ideia que nasceu das suas inquietações, ou uma encomenda, e
eu vou e acabo me dedicando àquela dramaturgia por alguns meses, mas é uma escrita bastante solitária. Só participei uma vez de um processo colaborativo, mas as outras dramaturgias sempre foram muito solitárias. E participar de uma dramaturgia que seja agora colaborativa, que vai resultar num texto só, para mim é uma experiência nova, desejosa, e principalmente porque eu sei que são atravessamentos de diferentes estilos, como você já apontou logo no começo. Então, essa é a minha maior expectativa. Como construir junto uma dramaturgia com olhares tão distintos e experiências tão distintas. E nesse momento que cada um, por conta de pandemia, isolamento social, está cada um literalmente no seu quadrado, no seu cantinho, construir alguma coisa que seja coletiva faz bem não só para a nossa saúde mental, mas para entender nossos próprios processos. Como é que a gente vai lidar com uma coisa que a gente não conhece? Não só a dramaturgia, mas esse momento também é uma metáfora, né? Lidar com aquilo que a gente ainda não conhece. Então, por enquanto, eu agradeço bastante e estou com uma expectativa bastante positiva dessa construção desse texto. Legal. Legal. Agora falando aqui, eu sei que alguém vai falar logo, mas eu me lembrei um pouco, Chu, daquele momento que a gente se encontrou num Dramaturgias, que é um festival que tem lá do Sesc em São Paulo, que a gente acabou se encontrando, eu, você e Johnny ali, a gente se conheceu mesmo, né, como colegas, e que a gente vislumbrou algo nesse lugar, não sei se você lembra. Tinha até um título, né, chamado Os Incomuns, que a gente começou a elocubrar algo em cima do que a gente estava vivendo numa sala vazia, inclusive lá do Sesc Ipiranga. Só me lembrei desse momento que é um espaço virtual mesmo, inclusive, que a gente criou, acabou criando um doc, né? Esse momento de compor uma dramaturgia, ainda mais com a interferência do público, é algo em comum. Mas, de qualquer forma, ainda tenho esse desejo da gente construir também, eu, você e Johnny, a dramaturgia dos incomuns. Legal. Já colocou uma sementinha agora, né? Agora que a gente vai trabalhar junto, aí já faz o próximo projeto baseado nisso. Verdade. E aí, quem é que fala das impressões de estar numa sala, confinado numa sala virtual? Alguém já passou por... Mônica. Eu te interrompi, desculpa. Não. Então, primeiramente, boa noite a todos. Estou bem feliz com esse convite. Muito obrigada, Audrey, ao Melanina, ao Goethe. Obrigada pela iniciativa de conceber esse projeto, de tornar possível, de nos agregar, de nos articular. Então, eu recebo com muita alegria, assim, a possibilidade de estar participando disso criativamente. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu testei antes e preferi ficar sem fone. Qualquer coisa me falem, tá? Então, de cara, já me sinto muito contente. Engraçado, vou compartilhar com vocês algo que minha psicoterapeuta me disse. Porque eu venho de anos trabalhando em solo, né? Já tenho alguns anos trabalhando com solos. Em sala de ensaio, escrevendo, colocando no corpo e trabalhando muito tempo sozinha. E recebendo as pessoas bem já na frente do processo criativo, assim. E eu falava durante o processo terapêutico que eu já estava meio de saco cheio de trabalhar sozinha, assim, que eu queria, precisava de uma urgência de alma, de estar junto com outras pessoas criativamente, criar junto com outras pessoas, construir junto com outras pessoas. E aí, nesse momento absurdo que estamos vivendo, e que definitivamente passa a maior parte do tempo do dia só com o gato, surge essa possibilidade de criar isoladamente, mas conjuntamente.
E isso, para mim, é uma sensação, assim, é uma alegria muito grande, de verdade. Para a saúde mental, para a saúde criativa, eu acho que, assim como o Chu falou, eu acho que vai ser um se entender, entendendo, se descobrir e descobrir cada um aqui. Eu acho que é bem especial, assim, esse momento, essa oportunidade. Agradeço estar com vocês nesse balão. Espero que não seja como o padre, que a gente siga um curso legal. É um ótimo tema. É um tema. E só antes de eu encerrar a minha primeira fala, eu fiz aqui um levantamento de umas ideias, uns argumentos aí, mas que eu não quero falar agora não, assim, melhor a gente fazer uma rodada e depois eu jogo essas narrativas necrófilas, necronarrativas, como diria Audrey. Passa a bola. Boa noite. Também estou muito feliz, agradeço muito a você, Audrey, enfim, estendendo ao Melanina, ao Goethe, pelo convite, pela oportunidade de conhecer também outras pessoas, né, como a Mônica e o Diego, que eu não conhecia. E também pela oportunidade de escrever uma dramaturgia em coletivo, né, em processo totalmente colaborativo. Eu já participei algumas vezes de processo colaborativo, mas também foi muito numa perspectiva do dramaturgo e ator, então os atores traziam cenas e aí a gente ia escrevendo, nunca numa perspectiva de 5 mãos, né, escrevendo juntos, assim, 10 mãos, na verdade, escrevendo juntos uma dramaturgia em que todas as pessoas são dramaturgos, né, e dramaturgas. Então, ainda mais sendo 5 pessoas de linguagens diferentes, né, como a Audrey disse, acho que pode sair uma salada bem boa, assim, né? Enfim, e aí, enfim, já jogando também na roda, eu fiquei pensando muito no que a gente poderia escrever, né? Qual o tema que a gente poderia abarcar nisso, né? E aí não tem como não pensar em isolamento social e toda a questão da pandemia sem pensar o isolamento social, né? A questão do isolamento, de não sair. E aí a Audrey traz uma outra perspectiva muito legal também, que é a liberdade. Aí eu já começo a pensar como é que a gente cria essa liberdade em 4 paredes, né? E esse mundo digital como liberdade, enfim. E mesmo sendo um mundo digital, é ainda um isolamento, porque não é real. Enfim, pensando muito, isso começou a me saltar algumas imagens assim. E aí, nesse meio tempo, eu assisti aquele filme da Netflix chamado Poço, e que, enfim, tem a ver com tudo isso, e que me instigou também várias outras imagens, e lembrei até de outras coisas que eu já tinha assistido, assim, e lido, né? Alguns textos da sua trilogia, Trilogia do Confinamento. Acho que eu só vi 2, que é o... Eu li, na verdade, né? Que é o Namíbia Não, se eu não me engano. E o último, né? Que é o Embarque Imediato. O outro eu não sei se eu vi. Mas que também tem um pouco essa pegada, quer dizer, tem essa pegada, né? Do confinamento e tal. E... Bem, tô só provocando, assim, não queria eu ter chegado numa imagem, mas eu fiquei pensando, e aí ontem eu assisti esse filme e me abriu várias possibilidades, assim, de imagens do que a gente poderia falar. Eu acho que é um ótimo projeto para se fazer nessa pandemia, né? Eu acho que se a gente não tivesse em pandemia, acho que talvez essa necessidade não tivesse vindo à tona e talvez a gente não estaria fazendo isso. Então é um ótimo momento da gente poder fazer e também as pessoas do formato que é poder acompanhar, né? Acho que é isso. Legal, assisti também o Poço recentemente. Fiquei muito intrigado assim com o que eu vi, né? E aí, Diego? Olá, boa noite a todo mundo, boa noite quem está online.
também é um prazer, né, conhecer mesmo à distância, né, tanto o Johnny quanto Maria Chu, e também um prazer também estar nessa experiência, né, de escrita a 10 mãos, né? Assim como Maria Chu, todas as minhas escritas foram muito mais solitárias, né? Tipo, é a coisa que eu mais faço sozinho, é escrever. Então, mas eu também gosto muito de poder experimentar outros formatos, que é uma coisa que eu experimento muito mais na parte da direção, da parte de conceber uma exposição, apresentação, né, de obras cênicas. Mas, para mim, eu tenho uma expectativa bacana assim também, né? Levando as experiências e estilos, como o Alder falou aqui, de cada um, né? Que eu também acho que é super mais interessante quando são estilos diferentes, né? Que se cruzam dentro de um trabalho, independente se ele é cênico ou escrito, né? E também aqui, já deixando aqui um agradecimento público à Audrey pelo convite, ao Goethe. É um projeto super bacana mesmo. E espero que a gente faça um trabalho também super bacana, né? Eu também eu anotei algumas, não necessariamente alguns temas, né? Mas eu costumo chamar, na verdade, eu costumo criar mais a partir de motivações, né? Não necessariamente um recorte específico, mas essa motivação já aí parece que eu me sinto mais impulsionado, né? A pelo menos pensar, né, sobre como seria essa escrita, de como seria tal obra, né? Então, mas eu também vou deixar assim para, como a Mônica disse, para o momento a gente coloca essas ideias em cruzamento, né? Mas voltando à coisa que Audrey falou, né, no início, sobre o que é estar, né, numa sala virtual, né, assim confinado numa sala virtual, eu acho que de certo modo, né, as pessoas experimentaram isso, né, nos últimos tempos, né, isso que a gente pode chamar de pós-modernidade ou de, sei lá, alguns pensadores não entram em consenso, né? Alguns pensadores e pensadoras não entram em consenso se o que a gente vive é uma pós-modernidade ou não. Mas nessa pós-modernidade, a gente, né, pós-modernidade, a gente, de certa forma, experimentou algum tipo de relação confinada virtual, né, digital. A questão é que a gente tinha esses escapes, dessa vida mais entre algumas aspas, né, por falta de uma palavra melhor, material, né, por assim dizer, de uma forma que a gente não conseguiria hoje dizer se existe uma realidade fora da virtualidade, ou seja, do digital, e disso que a gente pode chamar de real, né? Eu, particularmente, acho que as duas coisas estão muito imbricadas. Eu não acho que existe uma realidade X e uma virtualidade Y, né? Eu acho que as coisas é a coisa, é a vida, e é a vida que a gente vive e está vivendo, né? Contudo, com essa crise do Covid-19, acredito eu que as coisas vão mudar, né, de uma forma muito considerável. Então, agora, no momento, a gente está em diálogo assim mais direto por uma questão de saúde emocional, de saúde mental e até mesmo de uma saúde psicofísica de maneira geral. A gente está em contato mais com isso que a gente chama de virtualidade, né? Em contato com isso que a gente chama de digital, né? A gente está apelando para as obras que estão disponíveis, né? Seja filmes, visualidades,
textos, informação, tudo está aqui numa tela de 11 polegadas, de 8 polegadas, sabe, no seu celular. Então, a gente está mais usando dessas ferramentas, né, atualmente, por causa dessa crise, né, por causa desse momento complicadíssimo que possui um futuro tão incerto quanto certo, né? Então, é mais ou menos por aí que eu enxergo essa coisa de estar confinado, porque eu acho que acabou que a gente super tendeu hoje a viver através dessa virtualidade, né, por causa da crise. Mas mesmo assim, acredito eu que a outra vida, realidade que na verdade estava e ainda está imbricada, ainda está em movimento, né? Ainda está em jogo, né? Mesmo nesse momento de Covid-19. Eu acho que é muito por aí a minha visão sobre essa coisa de estar confinado virtualmente. E talvez a partir disso que eu tenho pensado menos em não confinamento nos últimos tempos do que confinamento exatamente, né? Mas isso eu desenvolvo ao longo de nossa conversa. Mas você falando, me lembrei agora aqui eu gosto sempre de trazer minha mãe nas histórias, ou meus familiares, que eles falam coisas. Eu sou muito calado na família. Tem uma coisa muito engraçada comigo, tem que levar para análise isso. Eu sou muito calado na família e eu falo muito fora do eixo familiar. Sabe aquela figura que é silenciosa, né, tímida ali na mesa da família, mas entra numa mesa de discussão fora dela e aí regurgita tudo que a família falou na mesa. Aí você falou, me lembrei de minha mãe, que ela falou assim, mudou o que na vida de vocês? Mudou tudo, mãe. A gente agora está no mundo virtual, né? Mas vocês só viviam Vocês só viviam ali. Vocês não percebiam. Aí ela mostrou as fotos que botavam, né, assim, de família, todo mundo olhando o celular. Ela tem razão, assim, a gente já vivia, de uma certa forma, a gente previu esse momento, a gente está acostumado com esse lugar da virtualidade mesmo, né? A gente começou a ter uma persona que é a persona do perfil, né? Que a pessoa ali fica batendo 10 fotos para encontrar uma e encaixar ali. E aí você pergunta, aquelas outras 9 que você jogou fora, não é você? Você está criando, por que essa 10ª é a que pode ficar no perfil? E essas não. Ah, não, porque essa aqui não está legal. Aí, mas essa aqui não está legal é você. Então ela conversou comigo nesse lugar, assim, que de uma certa forma é uma visão também filosófica, né? Ela diz que a gente buscou isso. Esse confinamento a gente buscou, a gente já se configurou, por exemplo, a gente vive em pequenas caverninhas, né? Das 6 horas todo mundo corre para sua casinha. A gente criou o mundo privado, né? Talvez a gente está vivendo agora a coisa abrupta do mundo privado, que nem a dona Elisa Lucinda colocou na internet, não sei se vocês leram. De repente, a gente desembarcou abruptamente em nossas casas. Assim, é como se desembarcaram a gente ali. Tem gente que nem sabia que tinha varanda, está descobrindo agora. Assim. Ah, tem uma varanda, enfim. Então, de uma certa forma, pegando o pensamento da minha mãe, né, que é essa sabedoria, né, ancestral nossa, e a poesia da Elisa, e o que Diego acaba de falar, de uma certa forma a gente forjou isso, né? A gente forjou esse momento e a impressão que dá é que você tem que lidar com ele. Eu conversei ontem com um grupo de MC, 3 MCs de bairros diferentes aqui de Salvador. Foi muito engraçado, quando eu perguntei para eles assim, vai haver alguma mudança depois desse momento de pandemia? E, assim, a maior parte deles respondia que não haverá uma mudança, Aldo. O mundo continua e continuará o mesmo. Talvez o que mude é a forma que a gente vai lidar com ele. Né? Talvez o que vai
O que vai mudar é a nossa perspectiva, então a perspectiva das instituições para com o mundo, como se o mundo está aí, né? Ele está sendo atacado, assim, mas que ele não vai mudar. Na verdade, o que muda é a nossa perspectiva. Eu fiquei pensando sobre isso de ontem para hoje, né? Porque de uma certa forma pode ser também que o mundo é a nossa perspectiva. E se o mundo é a nossa perspectiva, então ele vai mudar. Eu entro nesse lugar aí de jogo de palavras. Mas tudo isso me veio à mente agora quando o Diego fala sobre essa perspectiva de mudança, né? Existe uma perspectiva de mudança. E aí eu me pergunto, essa perspectiva de mudança não é algo que já está aí há muito tempo? A gente não está sempre numa perspectiva de mudança, né? Claro, privatizadas em lugares e pensamentos de acordo com os segmentos sociais, étnicos de cada um, mas será que não existe sempre uma perspectiva de mudança para uma grande maioria? Então, qual é a diferença de agora, nesse momento? Né? É uma coisa que eu fiquei pensando. Mas Maria quer falar alguma coisa. Quero. Meio fazendo eco com o que a sua mãe disse sobre o poema da Elisa, eu fiquei pensando, não numa dramaturgia necessariamente, mas sobre uma sensação e um estado, né, do isolamento. Também como mãe, observando a minha filha aqui em casa, obviamente porque eu estou trabalhando em home office também, e principalmente porque tanto ela quanto eu, ou nós aqui neste momento, nós dependemos muito da internet para realizar esse trabalho, e mesmo as pessoas que não estão trabalhando em casa, mas estão isolados em casa, estão acessando muito a internet, seja para falar com um parente que está distante, seja para acessar, para aliviar alguma tensão, para brincar, para ver um meme, para ler um livro que seja online. Então, a gente está acessando e contando muito com a internet. Então, eu fiquei pensando num momento de clímax, não necessariamente de uma dramaturgia, em que a internet chegue no seu pico, tem algum surto, e por um momento, ou por sei lá, uma semana, um dia, alguns dias, a gente fique sem ter algum boom. Como é que fica a vida da gente sem a internet? Não só por conta de trabalho, mas essa interação que se dá e que está baseada muito na internet hoje. Estamos isolados, mas a gente ainda mantém o contato. E se não tiver nenhum contato da internet, o que a gente vai fazer? Se reaprender a lidar com as pessoas que moram na nossa própria casa? Ou se você mora sozinho, reaprender a ler um livro físico ou assistir um programa de TV aberta, porque a gente também quase não assiste TV aberta. Quais seriam os outros recursos que a gente faria sem a internet? Sendo que a gente está contando com ela o tempo todo agora. Entendo, é mesmo. É muito doido, porque na verdade a gente sempre viveu sem ela até um tempo atrás, né? Foi que surgiu a internet, gente? Alguém lembra? Década de 90. Década de 90, né? Aí... Primeiro dentro do exército americano, depois nas universidades norte-americanas, e aí... Mas seria quando ela se populariza, né? No exército ainda nos 80, 70, né? E efetivamente algo mais público a partir dos anos 90. Acho que aqui no Brasil, a partir de 93, 94. Como o Diego fala, assim, ela se populariza nesse momento, né? Até ali ela era usada para instâncias bem oficiais, secretas, né? Como se fosse algo deles, assim. Deles que eu falo, dos mandantes do mundo, vamos dizer. E uma coisa, isso que Maria Chu falou, hoje à tarde eu assisti uma live com Ailton Krenak, que é um pensador e líder indígena, né, do povo Krenak de Minas Gerais. E Krenak, ele foi num ponto que era um ponto que eu vinha pensando há alguns dias, assim, eu fiquei feliz de ouvir isso de outra pessoa.
porque a gente está justamente nesse momento onde a grande crise é respirar, né? As pessoas estão morrendo por uma dificuldade de respirar. A gente veio de um ano em que a gente teve uma queimada cuja fumaça se deslocou da Amazônia pelos rios, como é que chama os rios aéreos? Eu não sei como é que chama isso, tem uma expressão específica. E chega em São Paulo, ao mesmo tempo que na Austrália você tem, né, um dos maiores incêndios, a quantidade de animais que morrem por dia chega ao nível dos milhões por dia. E no ano seguinte, nós humanos estamos sem conseguir respirar, que é a coisa mais básica. E aí, ele falava sobre isso, sobre o quanto, mas essa não é uma doença das piores. Mas a questão é que o modo como ela opera e a necessidade que ela gera é uma carga absurda. Então, a gente precisa de uma carga absurda de respiradores. E não há um número de respiradores suficiente para que as pessoas possam respirar. E aí ele vai para uma coisa que e a eletricidade nisso? Porque se a gente está chegando no nível X dos trabalhadores não poderem trabalhar e né, esse lockdown em várias regiões do planeta, vocês dependem integralmente da eletricidade para conseguir fazer a coisa mais básica que a existência humana pede, que é o respiro, que está anterior a esse lugar da comunicação nossa, que é outra urgência nossa, né? Que nos faz, mas esse lugar do conseguir respirar como um grande ponto. E hoje eu vi um meme de uma pessoa, um post, que era assim: eu já estou ficando ansiosa de ver tanta receita para deixar de ser ansiosa, porque tem 1000 exercícios, 1000 práticas, 1000 coisas. E uma das coisas principais que você percebe que você está numa crise de ansiedade é, de novo, a dificuldade de respirar, de fazer contato com a tua própria respiração. Enfim. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Eu queria só compartilhar aqui algumas pessoas falando, né? Cláudia Oliveira falou, ótima essa questão das fotos, né? Que a gente falou aqui, que às vezes a gente faz 10 fotos, elimina 9 e acha que a 10ª é a gente. Ou seja, a gente está desprezando talvez um componente ali que é nosso também. As outras 9 fotos também representam a gente. Renata Aguiar fala que da minha mãe, sabe as palavras de sua mãe, que sobre aquela questão de que a gente já vivia nesse confinamento, só que não tinha percebido. Precisou de um vírus para dizer que a gente está aficionado com um mundo internetico. Tem uma questão aqui que o Eduardo Sena, falando um pouco em cima da fala de Chu, trouxe uma possibilidade aí, né, dramática. E se a gente passasse uma semana sem internet? O que é que aconteceria com o mundo, né? Já que a gente depende tanto dele, ele coloca aqui, me lembrei do filme No Escuro da Floresta, filme que fala de um mundo sem energia elétrica. E aí tem toda essa dependência. Laís Machado fala que a internet no Brasil tem 29 anos. Então, há 29 anos que a gente está viciado, a gente começou um processo de adição aí, né? De internet. E finalizando aqui, a Cláudia Oliveira falou que a gente forjou ou a sociedade capitalista nos levou para essa direção? Se o mundo é nossa perspectiva, em que direção estamos indo na perspectiva étnica, racial, segundo vocês? O capitalismo nos levou a tudo isso. Está aqui no chat. Vocês estão com o chat aí do lado? Sim, eu estou vendo, eu abri aqui, dividi a tela e estou vendo direto os comentários no Facebook. As pessoas estão assistindo. Esse chat pode nos servir. 47 pessoas. Esse chat pode ser muito bacana. E logo vou dizendo para quem está no chat, aí, essas 47 pessoas, todas as palavras que vocês estão colocando aqui podem ser usadas contra vocês. Não estranhem, por exemplo, porque as palavras têm passado, as palavras já existem há muito tempo, né? O que é que tem de passado nas palavras? Então, tudo que é dito, ele é inscrito no universo. E muitas vezes o autor, a escritora ou o escritor
ele pega essas palavras da vida. Então, muitas, né, só para dizer, quem está aqui no chat, não estranhe, né? Se você já está entrando aqui, você já está autorizando se uma palavra dessa ou outra surja numa dramaturgia futura, tá bom? Assim como as ideias de minha mãe podem também surgir, as ideias de todos nós, da Chu, do Johnny, da Mônica, do Diego. Então, assim, são verdadeiras pérolas que estão aqui nesse chat, vale a pena a gente de vez em quando dar uma olhadinha neles. Agora, a gente fiquei bem curioso numa coisa, assim, exceto o Chu, eu acho que todo mundo falou, não, acho que o Chu também falou, que começou a pensar, burilar, não sei se... Gente. Chu e Johnny, passou uma pessoa atrás do Diego. Formando. Mensagens subliminares. Que maravilha, reclamando. Vocês falaram de que pensaram, assim, quando vislumbraram essa possibilidade de estar numa sala virtual de dramaturgia, onde a gente vai poder escrever, onde até os enunciados de quem está no chat podem virar, né, enunciados da peça. Vocês falaram que trouxeram algumas possibilidades dramáticas. Vocês querem colocar agora ou preferem só no finalzinho? Querem apontar alguma delas, né? Se tem alguma relação com um desses momentos aí, tipo esse que a Chu colocou, da possibilidade de ter um crash e a gente não ter mais internet, ou então que o Diego traz da perspectiva de mudança, ou da minha mãe que fala dessa questão da virtualidade que a gente já estava nela, só que não tinha percebido, ou mesmo dessa questão das fotos que eu falo, né? Que a gente descarta as fotos que a gente acredita não serem a gente e pega uma que talvez não seja a gente e elege essa como a nossa máscara mor. Se tiver alguma... Vocês querem colocar alguma situação dramática, trazer pra gente pensar? A Chu já trouxe uma, né? Eu acho que dá para ir lançando por agora, pelo menos... Não sei se a minha... essa motivação que eu disse tem ainda uma qualidade dramática, né? Levando em conta as questões de conflito e etc. Mas dá para falar assim sobre essa motivação, até porque o comentário, né, sobre essa questão étnica, a questão capitalista nisso tudo e essas ideias de mudança, eu acho que tem muito a ver com essa motivação específica, né? Até porque eu acho que, por exemplo, obviamente passamos por mudança, né, o tempo inteiro, tipo, pessoalmente, profissionalmente, domesticamente. Então, a mudança sempre está aí com a gente, né? Contudo, quando eu falo de que vai haver alguma mudança, aí quando eu falo uma mudança considerável, isso é uma escala global. Eu estou falando de uma geopolítica inserida nisso tudo e nos jogos de poder que não só vão haver, mas estão havendo, né? Se a gente parar e pensar num avião que é interceptado com insumos, equipamentos, respiradores adquiridos pelo consórcio Nordeste, entende? Nos Estados Unidos, a gente já está aí falando de jogo de poder. A gente está falando que a gente já está começando a falar quem tem o direito a viver e não, entende? Então, acho que as coisas vão realmente fazer uma virada. Nossa perspectiva, e eu espero que haja realmente mudança de perspectiva, né? Eu acho que nossa perspectiva realmente vai sofrer, se não mudanças, tipo mudanças no sentido de mudar, né, virar de ideias, mas adições, né? Adições visuais de sentidos, né? Nesse mundo aí que está se apresentando, né? A motivação específica que eu ia falar é justamente eu fiquei tentando problematizar de ontem para hoje realmente a condição das pessoas mais vulneráveis
e das periferias, né? Muito atenta aqui aos movimentos aqui do Vale das Pedrinhas, que é uma periferia muito próxima aqui de minha casa. Praticamente minha casa é no Vale das Pedrinhas, entre Vale das Pedrinhas e Rio Vermelho. A movimentação no Rio Vermelho em si, né, que nos últimos dias tem aumentado, entende? Aí eu fiquei me perguntando, tem muitas falas, né, de algumas pessoas que eu vejo na internet, o quanto é difícil convencer, né, as pessoas da periferia a não sair de casa, a adotar quarentena, a, a, a tentar impedir que o vírus circule, né, e tudo mais. E realmente é difícil mesmo por N questões. N questões, inclusive a falta de internet. Entende? Inclusive a falta de informação acessível, porque óbvio, né? A internet ela tá acessível hoje para muita gente, inclusive na periferia. Mas a, até hoje também tem pessoas que não têm, né? No interior da Bahia, por exemplo, tem famílias que não usam da internet, né? As pessoas mais velhas da periferia já não são tão próximas dessa tecnologia, né? Usa computador e celular para coisas muito objetivas, muito práticas, né? Seja para mandar uma mensagem, fazer uma ligação. Minha mãe, por exemplo, ela não vê notícia na internet. Na casa dos meus pais, que é lá de Alagados, né? De Itapajipe, uma outra periferia aqui de Salvador, tem internet lá, né? Inclusive há pouco tempo na casa de meus pais. Mas eles não assistem e nem têm informação na internet. A informação que eles têm é do Jornal Nacional, entende? É a TV, sabe? É uma informação limitada, né? E por uma perspectiva, né? Somente. Então, eu acho que eu fiquei pensando muito, né, sobre, do ponto de vista ético, ou seja, de como essas pessoas estão se relacionando com essa coisa, com a pandemia, né? Do ponto de vista arquitetônico, né? Ou seja, na periferia, geralmente as casas são menores, os cômodos são mais próximos, geralmente são casas de 2 cômodos, 1 cômodo. Menos arejadas. Menos arejados. Se a gente parar para pensar que se uma pessoa tem o vírus dentro de casa, das segundas indicações, o ideal é manter essa pessoa no quarto, de porta fechada, e, se possível, nesse quarto ter um mínimo de ventilação, separar utensílios e etc. Isso é quase impossível dentro de uma casa, numa periferia, né? As próprias casas são muito próximas umas das outras, né? Aí eu já falo, por exemplo, da própria geografia e arquitetura de Alagados, que as mesmas casas que hoje é de alvenaria são as mesmas casas de palafita, né? Porque elas foram construídas logo depois dos aterros no mesmo lugar, ou seja, além de ter mar embaixo, elas são muito próximas também, às vezes uma parede que se divide entre 2 casas, sabe? O que com o tempo, né, também, quando se chega às construções de alvenaria, pelo menos de novo, pela experiência minha de Alagados, se entendeu que uma parede dividida é insuficiente, cada um fica com sua parede, mas são coisas que eu fiquei pensando muito, né, dessas pessoas, mas para além da preocupação, que se fala muito, né, nos noticiários, nas notícias, como essas pessoas, a um nível, né, estamos preocupados com as pessoas mais vulneráveis, renda mínima, circulação de vírus, etc. Mas de entender isso enquanto uma ética, né, de saber o que realmente elas estão pensando, e de que forma elas estão lidando com isso, né? Tipo, a gente falar que óbvio, tipo, temos que entrar
a quarentena é o melhor método atualmente, né, para conter o vírus. E a gente precisa realmente adotar isso sem, sem uma previsão certa de quando isso vai acabar, entende? Isso tem que existir, entende? Mas é muito difícil analisar isso no contexto da periferia. Simplesmente tem que ter uma quarentena, entende? Se a gente não tem outro jogo de informações circulando ali também entre as pessoas, no sentido de que essas pessoas entendam a importância, entendam que isso não é uma questão, né, somente daquele local, mas uma questão mundial, ou seja, está para além da comunidade em si, entende? Ou seja, é um jogo de complexidades que é impedida de acessar por uma certa limitação de informações, né? Algumas mídias aqui de Salvador, mais ligadas à periferia, têm feito esse trabalho muito bom, por sinal, entende? Mas é uma coisa que eu fiquei pensando, assim. Só para acrescentar uma coisa para esse seu argumento aí? Pode, claro, claro. Que eu acho que, observando aí mais como comunicadora, que a gente está num momento de disputa de narrativa e sob ataque diante de um governo que sabe muito bem orquestrar ataques virtuais e de uma produção de notícia via WhatsApp, para WhatsApp, né? Entendendo que a gente tem principalmente entre as periferias, um dos principais instrumentos de comunicação é o WhatsApp, de circulação de notícias. E é muito engraçado que eu faço parte de grupos de jornalistas no WhatsApp que o tempo todo compartilham notícias visivelmente falsas. Mas nem os jornalistas que são treinados em transformação para apuração de notícias compartilham e caem em notícias que rapidinho você desmonta que é uma fake news, né, que é um boato. Então, como é isso dentro de uma população que não foi minimamente letrada? Então, as notícias, hoje, o compartilhamento de informações sobre ir para a rua é muito impressionante entre uma semana e outra, né? Aqui a gente mora perto, eu e o Diego, tipo, semana passada tinha muito menos gente circulando aqui na rua do que essa semana. Essa semana as pessoas estão na rua. Isso isso vem junto de uma série de informações que estão sendo disseminadas fora dos meios de comunicação, né, profissionais, pelos extras que vêm te dizendo ir para a rua. E para os colegas que são de São Paulo, a gente tem uma feira, que é a nossa maior feira da cidade, é a Feira de São Joaquim. E aqui na Bahia, na Semana Santa, a gente come basicamente muquecas. Não tem jejum na Semana Santa. É a semana que mais se come, acho que mais até que Natal. E peixes, frutos do mar, né? Vatapá, caruru, feijão de leite, uma série de comidas, frutos do mar. E a feira estava bombando. Porque as pessoas foram lá comprar suas comidas, né? Para fazer a Sexta-feira Santa em suas casas. E é uma feira frequentada pela classe média baixa, né, da cidade. Enfim, só dando uns dados que eu acho que pode acrescentar. Uma coisa que eu gostei bastante da fala da Mônica foi sobre o respirar, que eu acho que é uma metáfora lindíssima. Não que a gente tenha que fazer sobre isso, mas eu fiquei muito apaixonada e me vieram várias ideias sobre o que escrever a partir do respirar. E também sobre as fotos que o Audrey falou, de que a gente fica tirando várias e escolhe e elege uma para postar. Na verdade, a gente escolhe aquela que não se parece com a gente, mas talvez com a imagem com que a gente gostaria de mostrar ao mundo.
e que não necessariamente tudo bem, é tudo a gente, mas a imagem que a gente elege é aquela que não se parece com a gente, pelo menos aos nossos olhos. Aí, como estamos aqui, né, entre 5 dramaturgos para compor um texto, eu fico pensando também nessa metáfora das fotos, de que a gente escrever a partir de diferentes perspectivas. Ou seja, é como se a gente olhasse um fato e tivesse um tema, sei lá, por exemplo, um atropelamento, e que cada dramaturgo escrevesse e cada dramaturgo estivesse num ponto ali do atropelamento, uma vítima no meio, e cada um tivesse num ponto e descrevendo a partir do seu ponto de vista do que se enxerga, do que é aquele atropelamento. Ao meu ponto de vista é um, da Mônica é outro, do Johnny é outro, e assim por diante. Porque a gente está em pontos diferentes, a gente está em cidades diferentes, no nosso caso. E a gente elege aquela versão, assim como as fotos, a que a gente acredita ser a mais coerente, para dizer naquele momento. Então, eu fiquei bastante mexida com essas duas metáforas, da escolha das fotos e sobre o respirar, nesse momento que a gente está com a respiração descompassada, a gente precisa do respirador, e a gente o que a gente mais deseja é respirar fora da máscara, né? Falando dessa metáfora do respirar, eu acho que me toca muito também essa coisa do respiro, né? Tem uma pessoa aqui que mandou, a Sucena Silva, lança uma proposta braba de trazer uma cena na qual cada fala é dita em um único suspiro profundo. Respira fundo e vê a quantidade monológica de monólogos que consegue falar. O ar é precioso demais para gastar. Uma profusão de palavras que a pessoa botou aqui e que tem uma relação com essa... Não sei se vocês estão vendo. Tá muito abafada a sua fala. Observe como é que tá o microfone. Alô, melhorou? Melhorou. Pronto. A Açucena, vocês ouviram da Açucena? Eu vou ler agora, não tinha visto, não. Eu achei interessante que tocou ela, assim como tocou a Chu, e me toca também. Eu não sei o processo de cada um, estamos nos conhecendo aqui agora. Eu acho muito bacana quando a gente trabalha nesses lugares das sensações também, né? Que nos afetam de alguma forma. Eu acho que assim, nessa conversa, trazendo as palafitas, a coisa das paredes que o Diego traz, é muito engraçado, é muito cênico, né? Não é cada um no seu quadrado, cada um na sua parede, quase. Quando ele fala ali das palafitas, são pequenas paredes que vão dividindo os compartimentos privados e que não são privados porque você ouve muito o que está do outro lado. Fica uma parede de madeira. Isso é outra imagem também que me fortalece muito aqui nesse momento para escrever. Estou aqui acompanhando a lógica de Chu, né? Ela, tipo, nesse momento, nesses 40 minutos de conversa, quais são as imagens que te afetaram? Além daquelas do respiro, a das fotos que surgiu aqui na minha fala também, surgiu nesse momento, é uma coisa que me intriga muito, que tem a ver com a coisa da minha mãe, da gente não se enxergar, da gente não ter se enxergado enquanto seres virtuais. E agora que a gente está sendo obrigado a ser virtualizados, a gente está negando esse lugar, né? Me intriga muito essa coisa que o Diego fala do estranhamento, que a estrutura social, a estrutura de vida que a gente se encaixa, vai acostumando as nossas audições, nossa visão a um lugar. Quer dizer, eu tô aqui, eu vou ficar um tempão sem encontrar Chu, sem encontrar Mônica, Diego, Johnny. Será que quando eu encontrar agora presencialmente, o timbre da voz de vocês vai bater como em mim? Assim, porque eu vou estar tão acostumado com a voz de vocês eletrônica, né, com essa voz mecanizada, que parece que talvez vai ser o normal eu ouvir vocês mecanicamente, né? E isso me lembrou também, é uma outra que veio no meio da conversa, que eu comecei a sair dos grupos de WhatsApp, né, uma época.
E só decidi entrar nos grupos de WhatsApp, da onde eu conheço todo mundo. E aí eu explico aqui um pouco o que tem a ver com essa coisa que o Diego fala, da gente se acostumar sensorialmente com os lugares, e aí quando vai para outro, ou seja, quando o mundo voltar a ser, se voltar a ser como era antes, como é que vai ser a nossa percepção. Eu me lembro que no grupo de WhatsApp eu conversava muito com as pessoas, e quando eu encontrava essas pessoas fora da conversa, a gente nem se falava. A gente só se comunicava realmente no WhatsApp. E o cúmulo disso foi quando eu encontrei uma pessoa em São Paulo que estava nesse grupo de conversa, e eu trocava muitas ideias com com ela ali. E quando a gente se bateu o olho em São Paulo, a gente foi, saiu assim, tipo, como hoje? A gente começou tanto, cara. E eu falei, não, acho que é isso. Talvez o WhatsApp para mim não funciona se eu não conheço pessoalmente as pessoas. Talvez eu entre no grupo de WhatsApp com vocês agora, porque eu conheço cada um. Mas tudo isso tem a ver com esse acostumar-se, né? Acostumar as nossas sensações num lugar diferenciado. Então, a respiração, as paredes das palafitas, né? As imagens que a gente descarta e que são a gente. E aí a gente está descartando a gente mesmo, né? Pelas fotos, estamos jogando a gente fora, porque sou eu ali, por que eu vou jogar fora? E esse respirar que a Mônica traz aí, a coisa do ar, eu acho que são elementos que podem ajudar a gente a compor, mas eu queria que cada um falasse também das imagens e dos elementos que estão surgiram até agora, que tocaram vocês, como tocou a Chu, o respiro, né? A Chu já falou, acho que talvez Johnny. Tem uma coisa que está acontecendo dentro desse período que é muito louco, que é a relação de nós humanos com a natureza, né? Isso já foi comprovado. Eu não sei exatamente quantos por cento que tá, mas está comprovado de que a natureza já se reconstituiu em uma porcentagem só do fato da gente estar em isolamento, só do fato de não ter mais tantos carros na rua, só do fato da gente não pegar tanto metrô, não estar na rua, não jogar lixo na rua, né? E tem imagens lindas assim que se dá para encontrar na internet, sei lá, por exemplo, dos pinguins de tal país voltar para a praia, que nunca voltavam, porque a praia era muito, como são praias muito bonitas e o público ia, eles não poderiam voltar para a areia para botar os ovos. Então tem uma imagem linda dos pinguins voltando para botar os seus ovos na areia, porque agora a praia tá vazia. Tem outra também, eu não esqueci como se chama aquele mapa, que mostra, que tem umas manchas assim, mostra a quantidade de poluição que tem nas regiões. Tem também um mapa desse lá, avaliando janeiro, agora março a janeiro, por exemplo, que a pandemia ainda não tinha começado, e é uma diferença gritante, assim. Então, acho que essa relação também com a natureza, como a gente precisa de muito pouco, né? A gente está em quarentena há 20 e pouquinhos dias, né? Como que a natureza não precisa de tanto para ela existir, como que a gente não precisa fazer grandes esforços para que a gente consiga viver melhor, né? E aí, falando um pouco da respiração, lembrei um pouco disso, assim, como que a gente como que a gente coloca a natureza dentro disso, assim, né? E para mim o ar está muito presente nisso, porque se tem menos carro na rua, o ar tá menos poluído, mas ao mesmo tempo não, porque o vírus está aí. Então, eu acho que isso pode ser também um conflito bem interessante, assim, para essa panela, assim, como que a gente pensa esse lugar da respiração das pessoas, da memória e a natureza, né? E, enfim, aí o povo faz meme, né? Aí as coisas começam a criar notícia. Estão dizendo que agora quem está de castigo é a gente, né? Que a humanidade agora entrou de castigo depois de tantos anos fazendo coisas erradas, né? E eu acho que é bem significativo, assim, porque, 20 dias de quarentena e a gente já teve mudanças significativas na natureza, ao ponto de ter uma imagem de 50 pinguins voltando na areia para botar seus ovos e dar vida à linhagem deles, né? Eu acho que é uma boa imagem também, assim.
pensando, ouvindo vocês sobre respiração, lembrei um pouco disso. Assim. Teve uma das coisas... Você fechou, Johnny? Eu te interrompi? Não, pode falar. Uma das coisas que na real, foi uma das coisas que eu listei e que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que é uma situação dramática, já se assemelha muito a outros episódios históricos, mas hoje, no dia de hoje, um apresentador do SBT sugeriu em rede nacional que fosse criado um campo de concentração. Eu vi isso aí. Fosse criado um campo de concentração e os doentes fossem enviados para lá. E aí seria possível fazer o isolamento vertical, que é necessário, e as pessoas poderiam viver, trabalhar, a economia não iria parar, porque as pessoas estariam isoladas nesse campo. E quem estivesse doente e fosse identificado, iria em cana, e ele usa essa palavra, em cana, e ele enfatiza 3 vezes. Uau! Cana. Nossa. E levado para esse campo. Logo no início da quarentena, uma das propostas que foi ventilada no Rio de Janeiro foi a utilização de grandes navios que estão na costa brasileira e colocado lá as pessoas que estão doentes. O que lembra, né, não um campo de concentração, mas as naus de loucos, que é outro momento histórico, né? E aí eu tenho um mau hábito de ler comentários, matérias e tal, e Twitter. A maior parte das pessoas, que bom é que a maior parte das pessoas ficou muito chocada com essa proposta, que bom. Vamos ver nos próximos dias, né? A gente pensa que viu tudo e as coisas evoluem, mas um cara falou, não, mas não é exatamente isso poderia ser feito de outro modo, poderia ser humanizado esse campo. Olha, humanizar o campo de concentração. E eu acho isso potente em termos de... É um tipo de necropolítica que já foi muito bem utilizado por diferentes governos e diferentes nomes, né? A nau dos loucos, os primeiros campos de concentração foram aqui na América Latina, campos de concentração no continente africano, até chegarem nos campos com os judeus. Eu acho essa uma imagem potente. Me lembra muito, aí em termos de literatura, o livro Ensaio sobre Cegueira, mas aí a gente não tem a questão da cegueira, a gente tem essa questão do poder ou não respirar. Ontem, quando eu saí para ir ao supermercado, aqui no Bom Preço, que é na outra quadra aqui da minha rua, Bom Preço, eu falo pensando todo mundo é de Salvador. Bom Preço é um supermercado, é o Walmart. Uhum. E eu fiquei observando isso, a gente fica todo mundo tenso, ninguém quer se aproximar, a gente não pode se tocar, você não pode falar de frente, aí na frente do caixa tem um painel assim que é colocado, e o caixa ele também não fala com você. Então, você faz sinais, o caixa faz sinais para você, então a gente fica nessa tentativa de comunicação, mas sem expelir a voz. É uma regra? Porque ele está de máscara, né? Então, a máscara não possibilita direito falar, é preciso que ele evite. Ele também não tem tantas máscaras assim para estar trocando. Mas tem esse vidro, e como eu estava sem máscara, então eu realmente fiquei evitando falar. Estou observando isso, assim, esse estado, e a quantidade de gente, assim, pedinte num volume que há muito tempo eu não via. E fico pensando nessa ideia hoje, né, que emerge assim, de um campo. E, junto com essa ideia de um campo, uma imagem que essa eu não apurei para ver se é real ou se é falsa, mas era uma imagem na Colômbia, numa região da Colômbia, onde, de acordo com essa imagem, se resgatava aquela tortura que foi muito feita com nossos antepassados aqui no Brasil, que era de ficar, né, com os pés presos
naquela madeira, né? Uma placa de madeira onde os pés ficavam presos, ou então a cabeça e as mãos, né? Mas nesse caso eram os pés. Uhum. E aí isso estaria sendo feito na Colômbia, numa região X. O prefeito decidiu usar esse instrumento de tortura para as pessoas entenderem que elas não podem sair de casa, elas não podem andar, elas não podem circular. Então se restaura um instrumento de tortura colonial. Uhum. E aí a máscara, eu lembro da máscara de Escrava Anastácia, a máscara de Flandres. Quando todas essas coisas voltam, né? Se fala de campo, se utiliza um instrumento de tortura, se fala de colocar as pessoas no anal, mas num navio de cruzeiro que está lá, né? E bota os doentes lá. E essa utilização da máscara que impossibilita também uma fala, né? Uma expressão. A nossa expressão tem que estar mediada por aquela máscara. Até respirar. Respirar também. E é muito louco, eu vejo as pessoas andando de bicicleta com aquela máscara, os meninos do delivery com aquelas máscaras, andando de bicicleta. Enfim, joguei uma enxurrada de coisas. Mas eu fiquei pensando muito do quanto esse passado está voltando. Vários passados estão voltando, né? O que significa que esses tempos não deixaram de existir. Uhum. Então, basta uma situação que nos tire daquelas conquistas de civilização, com muitas aspas. Muito rapidamente essas palavras, essas propostas voltam aos borbotões, assim. Eu acho essa situação potencialmente muito drama. Enfim, situações que dão potencial de discussão, assim, de elaboração pra gente. Outra coisa que eu vi, outra imagem que me veio é a metáfora do medo. Porque não só pelo que você falou, né, de não ter o contato com o outro, mas pelo que o Johnny também disse, né, a gente está isolado em casa e, por exemplo, pela minha experiência, as poucas vezes que eu também tenho que sair, que são essas coisas pontuais, de ir ao mercado, à farmácia, não é uma saída prazerosa, é uma saída que tem medo, né? A gente tem medo, não é falar, graças a Deus, vou sair uma saída de casa, faz tempo que eu não saio, né? Então tem um medo muito presente. E é o medo do invisível, porque não tem nada ali. Então o medo, para mim, é muito forte, também como metáfora do que a gente quiser construir. O Johnny falou, né? Sobre os pinguins que aparecem, eles não têm medo. Quem tem medo agora é a gente, porque eles podem aparecer na praia tranquilamente e a gente não só porque a polícia vai reprimir, mas porque tem algo invisível no ar. E só para terminar, você falou sobre a tortura da Colômbia, eu vi essa imagem, mas também uma matéria que eu li hoje, eu acho que foi hoje, sobre pessoas negras que temem, não aqui no Brasil, nos Estados Unidos, que temem andar com a máscara no rosto porque há uma repressão policial. Uhum. Naturalmente, para pessoas negras, que são sempre suspeitas de alguma coisa, e que isso se intensifica com essas pessoas tampando o rosto o tempo todo. Então, era um depoimento de um homem que ele tinha medo de andar nas ruas mascarado e ser alvo da polícia e perder a vida não pelo Covid, mas pela uma ação policial desastrosa. E isso é totalmente bizarro, né? Porque se tá todo mundo com máscara, não devia, né? Tipo, não é uma bandana, não é um capuz que você cobre, é uma máscara, né? Dá pra ver que é um aparato médico, né? Tipo, isso intensifica mais ainda. Sim. A máscara traz essa confusão, né, de significados. É o doente ou o que não quer ficar doente. Você
está com a Covid, sabe, tem uns lugares assim, agora menos, né, porque está autorizada a saída, está recomendada a saída com uso de máscara, seja artesanal, né, algodão, TNT, mas bem lá no início, não sei se vocês, claro, bem lá no início, vocês lembram que tinha uma questão da só usar a máscara, recomendado o uso da máscara para quem tiver com pequenos sintomas. Então, você saía, tinha aquela tensão, às vezes você não estava com sintoma, mas as pessoas, então, os doentes eram os mascarados. Muito forte essa coisa que a Mônica traz também, né, da máscara de Flandres, a máscara hoje cotidianamente normatizada dentro dessa estrutura. São imagens que a gente, para a cena, pode ser bem interessantes, assim, da gente utilizar a máscara com extrapolando vários significados. Mas eu contei alguém, foi o Diego. Tá bombando o chat, viu? Né? É. Parei até de ler. Vocês leram alguma coisa que chamou a atenção? Porque tudo é muito importante que está sendo colocado aqui. Audrey, seu áudio de novo tá baixo, as pessoas estão falando aqui. Quando eu boto aqui, melhora ou não? Melhora. Melhora. Então talvez eu tenha que ajustar isso. As pessoas estão comentando um pouco das nossas falas, assim. Marília falando sobre os passados que estão voltando, né, os que não deixaram de existir. Lico Turli, nosso querido Lico, falando, trouxe Bembe, a Chile Bembe, né, o podemos sair às ruas e matar, ou podemos sair da rua e sermos mortos, né, comentando esse ponto aí do medo que os afro-americanos têm de usar máscara. Detalhe que lá, que não é um detalhe, mas entre os índices de pessoas as pessoas que estão mais morrendo nos Estados Unidos pelo Covid são pessoas negras. A porcentagem é absurda. Absurda. Eu não estou com um dado aqui, mas hoje num grupo de jornalistas negros esse dado foi compartilhado. Assim. É desproporcional, inclusive. Eu vi sobre isso hoje também. E é por isso que eu fiquei pensando nessas coisas das pessoas vulneráveis, né? E também. Porque se você vai pensando que a maior arma atualmente, além da quarentena contra o Covid-19, é o seu próprio sistema imunológico, e você pensa que em muitas dessas famílias, essas pessoas não tiveram, sei lá, uma alimentação adequada, uma alimentação ideal, não perfeita, mas ideal, entende? Se tiveram acesso à saúde e a remédio durante a sua vida, infância, fase adulta, sabe? Tem gente descobrindo que tem problemas respiratórios agora, entende? Tem gente descobrindo que tem problemas respiratórios. Eu não estou falando nem de pessoas mais velhas, estou falando de jovens mesmo. Entende? Ou que foram adquiridos e não tinha condições não tinha nem tempo para ir para o médico, ou muito menos pagar um hospital particular também. Essa coisa do passado que volta, eu acho que realmente, assim, eu acho que se a gente fala de Brasil, parece que o passado é uma coisa meio parece uma coisa celular, né, velho? Tipo, Brasil é uma coisa muito complexa, né? Então parece que esses passados, né, eles convivem realmente, né? Tipo em qualquer lugar talvez que tenha uma herança de massacres e de colonialidade muito forte, assim, talvez. Contudo, assim, eu acho que nos últimos tempos, eu acho que esses passados eles retornam e ganham uma certa visibilidade, né? Seja na mídia, seja nos debates, nas produções acadêmicas, porque a gente tem um apelo aí desde, sei lá, desde 2014 de um revisionismo histórico às avessas, né?
obviamente a história do Brasil sempre precisou de revisionismo histórico, né? Mas de um sério revisionismo histórico. Mas o que acontece desse período para cá é um entendimento às avessas da história do país e da história geral, né? Também, né? Pela perspectiva de alguns conservadores brasileiros, né? Incluindo o próprio presidente, né? Por aí vai. Então, eu acho que esses passados eles ganham status, porque não é possível que num revisionismo histórico sério uma pessoa use esse termo de campo de concentração, sabe? Tipo, é impossível isso. De alguém chegar a citar uma possibilidade de campo de concentração, levando em conta o que aconteceu na América Latina, o que aconteceu na Europa, o que aconteceu e talvez ainda acontece na África, entende? E usar esse termo como uma possibilidade de resolução do problema, entende? Para instaurar um isolamento vertical, né? É o vertical, né? É o vertical. É o vertical. Talvez, Diego, isso se justifique no fato de que o sujeito que traz esse termo de forma confortável, ele acredite nesse procedimento historicamente falando. Talvez ele concorde com todos os campos de concentração que a história apresentou. Uhum. Só encontro legitimidade ou justificativa para alguém trazer esse termo como solução pautado nesse pensamento de que o sujeito que traz essa palavra ele concorda com esse procedimento historicamente falando. Em todos esses, desde o de Barbacena, todos os campos, ele acredita serem campos que foram necessários. Não, eu imagino que sim. Triste, né? Eu imagino que sim, mas isso também demonstra uma falta total de análise crítica perante o assunto. Uhum. Entende? Tipo, é uma pessoa que realmente se orgulha da sua ignorância, né? Tipo, obviamente ele pode olhar para esse passado e analisar essas espacialidades de maus tratos, de escravidão e de agressão como possibilidades de resolver essa crise no Brasil, por exemplo. Mas eu acredito que você não passe ileso apoiando, quando você realmente se dedica a uma análise crítica. Eu não falo de uma análise crítica rebuscada o suficiente, mas identificar os porquês que aquilo ali foi também criado, sabe? Identificar os motivos que se instauram no campo de concentração. Eu acho um tanto quanto complicado de você sugerir uma coisa dessa a partir que você passa para análise crítica. Talvez ele concordando com você, né? Talvez ele concorde com que isso realmente seja algo para ser usado no Brasil. Mas isso denuncia uma falta e uma recusa de uma análise crítica, até porque a gente está vivendo um momento onde está se tendo uma certa não, né? Existe uma movimentação de anti-especialidade, né? Ou seja, de anticrítica, de antiprodução de pensamento, né? De anti-ciência, né? Como a gente está vendo hoje, anti-arte. Então, tudo aquilo que se propõe a criticar, analisar, né? E produzir algo em cima disso está recebendo suas duras pancadas, assim, de uns tempos para cá, né? Então, justamente essa pessoa que fala sobre isso, o campo de concentração como resolução do problema no Brasil, é uma pessoa que, na verdade, além de denunciar a sua falta de análise crítica, ou seja, a sua própria ignorância política, histórica, ela é a metonímia do que acontece no Brasil ultimamente no que se refere a uma total, ou por exemplo, uma profusão de um pensamento anti-pensamento, anti-produção de conhecimento,
antiprodução de novas formas de se fazer política, novas formas de fazer ciência, né? De criar arte, sabe? Então, isso é um diagnóstico brasileiro. Né? Sim. É um diagnóstico, com certeza. Gente, a gente está caminhando. Aqui está começando um bate-lata, não sei aí. Bate-lata, bate-panela. Acho que eu não estou ouvindo mais. O presidente vai fazer pronunciamento agora. É Meu 8h30? Deus. Isso. Então, eu estava pensando a gente ir caminhando para uma finalização, mas antes dessa finalização, a gente tentar ver. Eu queria sugerir para a gente aqui um novo salão mais curto de ideias, certo? Antes da gente abrir o Google Doc, né? A gente pensar um pouco do que a gente conversou hoje aqui. Tem umas palavras bem legais de imagens que surgiram aqui: campo de concentração, máscara de Flandres, pinguins, né, e ovos, fotos descartadas, fotos subjetivas descartadas, paredes de madeira, falta de ar, respirar, medo de morrer, corpo que morre e corpo que mata, tortura. Foram palavras que surgiram, assim, imagens, e vocês devem ter outras. Eu ia sugerir o seguinte: será que a gente consegue entrar de molho um pouco com essa conversa no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e se encontrar novamente antes da gente abrir um Google Doc? O que é que vocês acham? Fala aí, o que é que vocês acham sobre isso? Eu acho bacana, eu acho bom esse diálogo mais direto também. Uhum. Né? Eu acho super necessário também, que aí a gente filtra e dorme e deixa isso decantar para ver o que A gente pode a gente tentar leva marcar pra uma lá. outra videoconferência, não sei, lançar para produção, né, para o Git, tentar uma outra videoconferência, ou na segunda, ou na terça, enfim, eles entrarem em contato com a gente e ver o dia que é mais legal para todos, né? Se é domingo, mas assim, não deixar muito para frente para a gente abrir logo esse Google Doc. Eu acho que a gente pode pedir para eles também esse relatório do chat. Eu acho que tem muita coisa interessante aqui, Muita que é coisa. um resultado da recepção do que a gente colocou. Eu acho que isso cria entrelaça algo bem interessante nesse lugar, e a gente sentar novamente para conversar. Pode ser? A gente vai encerrando aqui o chat. Eu não estou nem ouvindo mais direito, porque tem muita panela. Né? Gente, eu queria agradecer a vocês, agradecer ao Goethe Instituto também, que está ajudando a gente nessa articulação. Todo mundo que está participando, que está entrando aqui também é de suma importância a participação de todos. A gente vai marcar um outro dia para o início da vídeo, né, um outro salão de ideias, antes que a gente comece a escrever. E todos que estão aqui online estão convidados, obviamente, né? E provavelmente o Goethe vai mandar essa data, vai divulgar essa data, tanto para a gente quanto para as pessoas que estão aqui online, né? Que vai ser algum dia dessa semana, obviamente. Alguém quer dar uma palavra final de alguma coisa, de impressões? Eu achei a conversa de hoje muito boa em termos de fomentação, né? Tipo, imagens, motivações, né? Verbos de ação, assim. Eu achei massa no sentido de fomentar, assim, de começar uma estruturação para que a gente possa estabelecer esses princípios, né, da dramaturgia, metodologicamente falando. E eu acho que é massa para na próxima a gente colocar isso em discussão e começar a escrever, assim. Acho que hoje foi ótimo nesse sentido. O pessoal, se quer interromper, Diego, o pessoal do Goethe Instituto está avisando aqui que quem está online já pode entrar no doc que a gente vai escrever, porque lá tem um espaço para eles colocarem comentários. E lá eles podem já começar a comentar coisas antes da obra surgir. Maravilha. Ótimo. Né? Eles podem já jogar lá coisas. A gente que ainda não vai manufaturar isso. Mas quem está online já pode entrar no link do doc que a gente vai dar, e vai ter o espaço deles lá.
para comentar coisas, comentar como foi esse salão de ideias, o que é que eles desejam, o que é que eles têm de expectativa em relação ao que foi colocado, as imagens que surgiram, né? Eu ia falar isso, porque para além do próximo Salão de Ideias, de quem acompanhou essa live, também de voltar no vídeo, já que fica salvo na página, né? E também dormir com essas ideias e voltar com algumas imagens que quiser propor. Mas você tem esses comentários lá também, maravilha, e já fica lá como documento também, né? Massa, massa. Eu também vou rever esse vídeo várias vezes e ver os chats, né? Mônica, quer dar uma palavra final? Agradecer. Foi muito... Estou aqui cheio de ideias, assim, muito bom ouvir, trocar com vocês e ver essas possibilidades que saem e tá vendo, né, o que parar para ler. Tem muita gente bacana que estava aqui com a gente hoje, trazendo coisas, uma galera maravilhosa. Vamos nessa. Cai para dentro. Chu, considerações finais? Gostaria de agradecer esse papo que acho que foi super produtivo, não só da gente aqui, mas também dos internautas. E uma coisa que eu gostei bastante, que independente do que a gente for escrever, eu acho que a gente caminha para uma dramaturgia muito contemporânea, no sentido de que a gente está dialogando com o que está acontecendo agora, com a pandemia, mas não deixando também de falar de questões sociais, que ainda, como por exemplo, da máscara que surgiu na nossa conversa. Então, eu acho que é o mais bonito e vai culminar certamente numa dramaturgia que contemple esses dois mundos. Então, meu muito obrigada ao Instituto Goethe, a vocês e quem nos acompanhou. Tá bom. Tem uma pessoa aqui que vai também participar, ó, que está aqui enchendo o saco. Não dela chuva, tá com vergonha. Tá aqui, ela tocando, de ter alguma opinião, né, sobre a dramaturgia que vai surgir. Gente, que massa. Vamos agora, estou ansioso para esse novo salão de ideias e também ansioso para reler os comentários e ver que vão colocar lá no nosso doc. Então, beijo para todos. Obrigado ao Goethe Instituto. Obrigado ao Melanina Digital, todos presentes. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, tchau. Até. Até a próxima.